Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações. Queria pedir para vocês aí para compartilharem, né? Eu falei que eu não ia pedir para compartilhar, mas é porque normalmente eu começo o programa sempre aqui ajustando as coisas ainda, mas aos poucos eu estou tentando conter o programa mais entre nós mesmo aqui, para evitar também de vir muito bolsominion pro lado de cá, que a coisa tá ficando muito chata. Deixa eu já colocar os comentários aqui. Eu já não estou mais transmitindo no Facebook, não estou transmitindo também no canal Leonardo Estopa. Quem conhece, né, esse bate-papo nosso já conhece que está aqui. E aí não tem que ficar com muito lenga-lenga, não. É entre nós aqui, pronto. Muito obrigado vocês que chegam todos os dias aqui, participam com a gente. Jonathan Oliveira, boa noite. Mábia Fernandes, manda boa noite também. Boa noite, Mábia. Hermínia Conde, boa noite a todos. Roberto Braga, Rita Angonilha, boa noite. Chocoprint BR, boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná. Sugarprint. Né? Em alguns lugares eles falam Sugarprint. Chocoprint. E JD Sales, já que ele falou em inglês aqui, não pode ser Sales, tem que ter Sales. JT Sales, manda um good night, everybody. De Manaus, uma boa noite a todos. Boa noite, M. Stone. Ana Paula Paz, de Paula, manda um boa noite também. Mábia Fernandes, manda um boa noite. Companheiros, Cristiane Machado, manda um boa noite. Chocoprint, manda os likes aqui também. O Thaís Cunha manda os boa noites. E o Kristen Weber cá embaixo, eu vi que eu fiquei muito... achei interessante isso aqui, que realmente é uma verdade. Por que ninguém fala de Moçambique? Olha, Kristen, eu falo pouca coisa dos dramas que acontecem fora do Brasil, e olha que são muitos. Claro, Moçambique é um dos casos. Eu falo poucas coisas porque a gente tem muito assunto aqui dentro do Brasil, mas uma pergunta brava, né, assim, importante nesse momento é: por que se fosse alguma coisa relacionada a um país de brancos ricos, todo mundo estaria falando e ninguém fala de Moçambique? Algo Landbeck. Léo, você disse que o seu trabalho não é entretenimento reservado aos esquerdistas. Mudou de ideia? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, não. Algo. Provavelmente você deve estar querendo dizer algo, que eu não entendi o que é. Dalvanice Dani manda um boa noite. Boa noite, Dalvanice. Obviamente, o que eu faço aqui é entretenimento, porque eu não vou conseguir mudar o mundo, então é sim entretenimento, é um bate-papo, claro. Só que eu tô sem paciência, sabe, algo? Eu tô sem paciência para ficar aqui pelejando muito com bolsominion, então eu não tô pedindo mais para compartilhar por causa disso, porque aí a live fica entre a gente. Eu vou fazendo aqui, eu já falei várias vezes que eu não tenho mais a esperança de mudar o mundo. Eu não tenho mesmo a esperança de trazer aí a solução para os problemas. Todo mundo sabe que eu tenho minhas críticas ao comportamento de desunião da esquerda, e eu fico fazendo aqui uma leitura crítica dos eventos. A leitura crítica dos eventos é avaliar o que acontece por detrás das intenções. É basicamente isso. Agora, eu faço aqui uma avaliação do que acontece por detrás das intenções. E me vem um idiota do Bolsonaro e escreve que não, que eu tô errado. Eu tô fazendo minha avaliação. Eu posso estar errado. Agora, basicamente, vamos ver isso aqui, ó. Organização Mundial de Saúde prova que plano de Moro de baratear cigarros fará mal à saúde dos brasileiros. É claro. Qual que é a intenção por detrás do plano do Moro de baratear os cigarros? Ganhar com a indústria de cigarros. Isso é lógico. A intenção do Bolsonaro com a liberação das armas é acabar com o crime no Brasil? Não. É ganhar das indústrias de armas. Assim como a intenção do Moro é ganhar, gente. A intenção dessa galera é só ganhar. E é isso que eu faço aqui.
é falar qual que é a intenção da galera. Eu vou chegar aqui e vou conseguir tirar o Moro da presidência da República? Claro que não. O cara tá lá, todo, assim, protegido agora pela indústria de cigarros. Quem sou eu para tirar o cara de lá? E não vai ser a minha live que vai tirar o cara de lá. Claro que não, mas vamos falar aqui entre nós. Entre nós, não venham com palhaçadas. A gente sabe que a intenção do cara é ganhar a grana dele fazendo lobby para a indústria de cigarros. Ah, então quer dizer que o Bolsonaro tá querendo que as pessoas tenham armas para se protegerem do bandido? Deixa de ser bobo. O cara quer ganhar da indústria armamentista. É esse que é o trabalho meu aqui. Ah, que diga-se de passagem, não sou compartilhado nem pelos políticos de esquerda. Eu vou conseguir mudar essa realidade no Brasil? Claro que não. Isso é pra gente ficar entre nós aqui batendo papo e metendo pau no imbecil que acredita que o Moro tá querendo liberar os cigarros realmente por algum motivo diferente daquele que é ganhar dinheiro. Há alguns anos atrás, quando os médicos começaram a falar que cigarro matava pessoas, alguns médicos apareciam na televisão para provar que não. Tem cartazes com médicos fazendo campanha, falando que não, cigarro não causa câncer. Deixa eu agradecer aqui, Carlos Rossel Guilhem. Léo, o realismo que você expôs na TV 247 hoje é importante para não alimentarmos falsas expectativas. Olha, Carlos Rossel Guilhem, eu vou contar para vocês, não estou falando mal da fé, tá, pessoal? Não estou falando mal da fé. O que que acontece? Quando meu pai teve o diagnóstico de câncer, em vez de eu ir para o lado da razão, eu fiquei numa viagem de pessoa que tem esperança, que tudo vai dar certo e tal. Olha, eu vou falar a coisa mais idiota do mundo. Meu pai tratou pelo SUS. Claro que o que eu estou falando aqui é só uma comparação, tá, gente? Só uma comparação bem idiota, só para vocês terem uma ideia da diferença entre uma esperança utópica e uma razão que pode solucionar o problema. Não estou falando que eu teria que fazer isso, mas se eu tivesse, exemplo, falo mais uma vez, exemplo, se eu tivesse sequestrado o filho do diretor do hospital e falado com ele que o filho dele só saía vivo se meu pai saísse vivo, meu pai estava vivo hoje. No entanto, eu fiquei naquela bobeira de não, Deus vai ajudar, vai tudo dar certo, tal. Meu pai morreu lá dentro do hospital por falta de atendimento. Simples assim. Então, o que eu penso hoje é que não adianta ficar vivendo falsas impressões, falsas ilusões de que não, o STF, o STJ, a ONU, que nada. Deixa eu falar com o Marcelo Matias de Alvenaz, que o vídeo do Severino Chique foi compartilhado já pelo Esquerda News, que fez o corte. Então, Esquerda News, coloca pra gente aí o vídeo do Severino Chique pro Marcelo Matias de Alvernaz, teu cortezinho do vídeo aí. E deixa eu agradecer aqui, L&E Produções, boa noite, grande Léo. Quando eu tinha uma produtora, chamava LSE Produções. E o Edu Gui fala, isso é comunismo. Eu não sei o que é comunismo, não, mas ele fala que isso é comunismo. Deixa eu liberar aqui também, que agora estou com o mesmo comentário rolando pelos dois lados. Então, o que eu quero dizer, gente, é que nós temos que focar naquilo que é a real por detrás das intenções desses caras e saber a real por detrás das intenções desses caras, inclusive dos políticos de esquerda. Olha, sabe aquele deputado que você votou nele e agora ele tá quietinho lá sem fazer absolutamente nada? Ele é de esquerda, mas ele só queria seu voto. Se ele não tá lutando agora nesse momento, ele só queria o poder, meu chegado. Ah, sabe aquele cara que fica dando desculpa para não participar dos movimentos de educação do povo e tal? Olha, quem que é um super comunicador que eu falo? Se toda a esquerda fizesse igual ele faz, acabou. Paulo Pimenta. Se todos os políticos de esquerda tivessem seguindo o trabalho do Paulo Pimenta, de conscientização e tal, acabou, meu amigo. Acabou, o golpe já tinha caído. Mas, não, tem muita gente que tá querendo só o cargo. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó.
Sempre vai ter empurra-empurra, sabe por quê? O empurra-empurra é muito interessante. O empurra-empurra, ele como eu diria, o empurra-empurra, ele consegue fazer com que as pessoas não tomem atitude. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é a percepção de uma criança que realmente não vê que a gente amadureceu, né? Tá aqui, ó. O João Bosco fala, aquela coisa bem de criança mesmo, cadê seu dono, o Artut? É porque ele tá querendo fazer eu ficar com raiva, pra eu ficar brigando aqui, não, Artut não é meu dono, não, ninguém manda em mim. Tem até uma música aquele negócio lá do Jack Matador, que fala, põe cachaça pra todo mundo aqui vai beber. Aí o Jack vira, e você não bebeu por quê? Porque ninguém manda em mim. Não bebeu, mas morreu. Não, João Bosco, eu não tô nem aí, meu amigo. Psicologia infantil pra cima de mim, não, né, cara? Cabelo branco, muitos anos de praia, deve ser bobo, menino. Essa coisa aí que a galera de 14 anos funciona. Gente velha, não funciona não. Olha, pior, nós podemos até achar que somos livres. Não, nós temos donos. Hoje nós somos dos Estados Unidos e de Israel. Nós estamos todos sendo vendidos. Então, inclusive o Artut está sendo vendido para Israel agora. Você acha que estão comprando só o Brasil? Não, estão comprando o povo brasileiro também. Então nós todos temos dono, tá? O João Bosco, o menino que... agora que eu vi que realmente eu não estou trocando, e eu vi que algumas pessoas escreveram, coloca os comentários, e foi só agora que eu vi, desculpem pessoal, foi só agora que eu vi que eu estou fazendo aqui para lá e para cá, e estou trocando, tá trocando numa tela, mas não tá indo para outra. É assim, as coisas às vezes acontecem dessa forma, principalmente se o preview não estiver ligado. Vou ligar agora aqui o preview. Ligando o preview, vou ter certeza que tudo vai dar certo. Deixa eu ligar aqui. Liguei. Agora eu tô vendo o preview, tô vendo que eu não penteei o cabelo e tô vendo que agora os comentários estão na tela. Vai dar certo. Então tá aqui. E aqui o Artus Paulo tá falando, Léo, põe os comentários na tela. E eu fiquei esse tempo todo sem rodar os comentários na tela, exatamente por isso, né? Porque eu não vi que os comentários não estavam na tela. Mas desculpa aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui os comentários que eu falei. Tem a superchat aqui do Carlos Rossel Guilhem, que fala sobre a questão do realismo, né, do Semancol. E aqui nós temos o Dercy Gogó falando com nós uma coisa muito importante, que está aqui, ó. Então, os comentários do Carlos Rossel Guilhem tá aqui, muito obrigado pelo superchat. E o Dercy fala com a gente aqui, é melhor já ir se acostumando. E essa mensagem é muito interessante, porque, olha, nós estamos vivendo talvez o momento mais bizarro da economia brasileira. Isso porque nesse momento, olha, isso eu falo com vocês, é melhor já ir se acostumando. A desgraça econômica agora ela é garantida. O Brasil exporta 14,2 bilhões para países árabes e apenas 321 milhões para Israel. O detalhe é o seguinte, se o Brasil não tivesse feito nada no sentido de desrespeitar os países árabes, o Brasil não ia deixar de exportar para Israel, porque a neutralidade garante venda para todos. No entanto, o Brasil... E nesse momento é até interessante, né, porque ruralistas e produtores de carne, eles acharam mesmo que estavam elegendo o presidente da República que ia representá-los. Eles trabalharam aí pela campanha do Bolsonaro e nesse momento todos eles perdem, mas não são todos eles, tá, gente? Nós perdemos também, porque o Brasil passa a ser um país com uma quantidade muito menor de exportações, déficit na balança comercial, desvalorização do real, e aí vai, né? Hoje nós temos uma situação que tinha uns bobos falando que o Brasil estava bombando com Bolsonaro e a primeira avaliação do IBGE do desemprego após o início do governo Bolsonaro, o Brasil já foi presenteado aí com 1,2 milhões de desempregados. Então a gente só tem
obviamente que parabenizar o Bolsonaro. Ele está conseguindo subir os números, tudo bem. Ele está subindo os números de desemprego, mas ele está subindo os números. Deixa eu trazer aqui de volta os comentários, e agora os comentários estão passando aqui, porque agora eu estou vendo ali no preview. E o Giancarlo, houve fake news nas eleições de 2018. Eu já ia falar que houve eleições na fake news de 2018. Eu não sei qual que seria mais certo. Isso não pode. Mesmo assim, as eleições aconteceram. E para vocês terem uma ideia de como que o eleitor do Bolsonaro é idiota útil, tô sentindo falta. Parece que a mãe da Ruth Mick mandou ela dormir mais cedo, mas hoje no Léo ao Quadrado ela tava: o Haddad foi condenado por fake news. O Haddad foi condenado por fake news. Aí a condenação do Haddad não foi por fake news. A condenação do Haddad foi porque o impulsionamento era proibido. Mas ele não impulsionou fake news, ele impulsionou notícias verdadeiras, que foram notícias de amplo conhecimento público. Mas a percepção da Ruth Mick é que o Haddad foi condenado por impulsionar fake news. Claro que eles não vão condenar o Bolsonaro, porque condenar o Bolsonaro significa tirar o mandato do Bolsonaro em novas eleições. Condenar o Haddad pode. Afinal de contas, tem aí uma necessidade muito grande de fazer o Bolsonaro viver um pouco mais, né? Deixa eu trazer aqui o P. Camargo. Léo, ainda que sua posição de conquistar as FFAA e polícias seja lógica, me diz o que é que a esquerda tem a oferecer para essa turma? Sociedade pacífica e desarmada, onde serão desnecessários? Não, P. Camargo, é o seguinte. Olha, eu sou amigo de muitos policiais, sou sobrinho de policiais e sou neto de policial. O que o policial mais detesta é ter que enfrentar o bandido. Não pense você que o policial adora enfrentar o bandido. Não. O policial adoraria que não tivesse o bandido. Eu vou falar com vocês uma ideia do que é o cenário perfeito para o policial. Ele está nas ruas trabalhando como se ele fosse um outro trabalhador qualquer. É o caso que acontece no interior da Inglaterra, por exemplo. No interior da Inglaterra, o policial está nas ruas brincando com as crianças, conversando com as pessoas, batendo papo, como se ele fosse um lojista que estivesse lá fora para dar um break, que é assim que fala, os 15 minutos de parada. O policial adoraria fazer uma coisa dessa. Aí ele faz uma ocorrência de um documento que foi perdido, uma ocorrência, por exemplo, de coisas simples, não necessariamente lidar com crime. A polícia e as Forças Armadas não querem combater ninguém e matar ninguém. Lógico, a gente tem os milicianos, mas eles não querem fazer isso. Eles fazem isso para ganhar dinheiro. O policial que mata pessoas, o bom policial que mata pessoas, ele mata pessoas para se defender. O que eu falei não é que nós temos que conquistar policiais e forças armadas com 20 minutos. Isso é um trabalho que eu tenho feito há 3 anos. E como que isso vai se operar? Na conscientização disso que eu falei. Forças Armadas e polícias são trabalhadores. Estão do lado da população. Forças Armadas e polícias só recebem quando a economia está funcionando. Porque, olha, eles recebem o dinheiro do Estado. O Estado produz alguma coisa, gente? Não, quem produz são os trabalhadores. Então, se os trabalhadores pararem de produzir, não sobra dinheiro para Forças Armadas e policiais. Então, o que eu tenho insistido há 3 anos é que é importante respeitar as Forças Armadas e as polícias e admitir que dentro das Forças Armadas existem pessoas ruins e dentro das polícias existem pessoas ruins, mas não são as instituições e a maioria das pessoas que compõem essas instituições. É uma pequena quantidade que faz com que a esquerda seja conduzida como um cardume para a ideia de que é a instituição inteira. Não é a instituição inteira. Olha, eu tenho certeza que existem mais juízes contra o povo pobre do que policiais contra o povo pobre. Existem mais promotores e procuradores contra o pobre do que forças armadas, soldados, sargentos contra o pobre. Por quê? Essas pessoas são de famílias pobres. Vocês imaginam a possibilidade
da família de um soldado. Vamos pensar na realidade do meu avô. Ele teve 2 filhos policiais. Foram 11 filhos. Aí imaginem que tudo bem. No governo militar, 2 estariam bem. E os 9? Estariam, numa situação que o Bolsonaro vai causar no Brasil, vou manter a aposentadoria e salário dos militares, o resto passa fome. Nós estamos falando de 2 militares numa família em que 11 seriam os representados. Aí desses 11, nós temos uma realidade na qual 9 famílias não seriam representadas. E essas 9 famílias não vão aposentar, essas 9 famílias podem não comer. É isso que eu tento falar com vocês. O policial, tudo bem, ele pode se sentir representado, mas ele tem irmão, ele tem cunhados, ele tem familiares que não estão representados por essas políticas de um governo ditador que conquista as polícias para se manter no poder. É essa informação que conquistaria as Forças Armadas. E eu comecei a perceber uma loucura da esquerda no dia que eu fui para o julgamento do Lula em segunda instância. Eu percebi que quando eu cheguei na cidade, comecei a procurar onde que estava acontecendo o julgamento, tinha uma movimentação muito grande lá, eu pedi informação para os policiais só para entender o clima, eles ficavam rindo da minha cara, porque eles já estavam conquistados pelo argumento de que Lula é ladrão, tem que ser condenado, nós somos o máximo, só que eles não estão entendendo ainda que eles são pobres, o erro é nosso, nós não estamos sabendo explicar para o povo brasileiro que o povo é pobre. Aí na sequência, eu vi uma pessoa subir no trio elétrico, apontar para todos os policiais que estavam trabalhando e ficar 5 minutos xingando todos os policiais que estavam trabalhando. Isso não é inteligente, gente, porque, olha, vamos imaginar que no início dessa confusão, 20% das polícias fossem direita contra Lula, contra PT, 20%. Depois desse posicionamento da esquerda, obviamente isso passou de 50%. Então, um pouco é culpa nossa de não entender que o mais importante nessas horas é a orientação. Vocês já imaginaram se as Forças Armadas, soldados, vocês vão buscar vídeo de 3 anos atrás que eu falo a mesma coisa, já imaginaram se soldados, cabos e sargentos das Forças Armadas soubessem que tudo o que aconteceu no Brasil foi uma guerra dos Estados Unidos, foi arquitetado pelos Estados Unidos para acabar com a nossa indústria? Os caras iam ficar putos e iam começar a olhar para os comandantes como pessoas desonestas. E isso ia causar um clima. Não, soldado só obedece ordens, sim, mas numa realidade em que todos os soldados, cabos e sargentos soubessem da verdade, o alto comando ia comportar de forma diferente. O alto comando ia pensar assim, uma hora vai ter uma rebelião, porque todos estão sabendo da verdade. Eles sabem que eles estão ferrados e nós estamos os vendendo. Eles sabem que nós estamos vendendo o Brasil. Então, o que a esquerda preferiu fazer? A esquerda preferiu destratar os policiais, não houve uma comunicação inteligente dos políticos de esquerda. E eu incluo todos, tá, gente? Nesse momento, em relação a polícias e forças armadas, não houve uma comunicação inteligente. Primeiro, que há 3 anos atrás todo mundo tinha medo de falar dos Estados Unidos, até hoje. Até hoje, os políticos ficam com medo de julgar a real e falar que foi uma interferência dos Estados Unidos, porque até hoje tem pessoas que acreditam que isso é teoria da conspiração. E o que faz isso parecer teoria da conspiração é exatamente o medo que as pessoas têm de falar disso. O Lula demorou muito a falar sobre isso. A Dilma demorou muito a falar sobre isso. Se quando esse golpe começou, todos tivessem conversado com o povo e falado que era isso, ele não tinha crescido tanto. Se no primeiro momento, e olha, todo mundo sabia, gente, por favor, se vocês forem no meu Facebook pessoal, em 2014, eu postei 50 coisas falando que isso era uma tentativa dos Estados Unidos de desestabilizar e tomar o pré-sal. Em 2014, já estava claro para mim, que nem estou dentro da política, que tudo isso era uma estratégia dos Estados Unidos. Procurem no meu Facebook, pessoal, 2014, as minhas postagens, vocês vão ver que tá lá. Mesma coisa que eu falo hoje. Então, os políticos brasileiros sabem disso há muito tempo. A pergunta básica, se eles sabem disso há muito tempo, por que eles não fizeram uma comunicação direcionada à base das Forças Armadas e das polícias a respeito disso? Eles esperaram o pior, a Globo falar o contrário.
Então agora nós temos uma realidade em que eu não sei mais se é possível conquistar polícias e forças armadas, porque os caras já foram tão dopados a respeito de que não, Bolsonaro é o salvador, e eles já foram tão desrespeitados pela esquerda, que eu nem sei se dá mais. Eu nem sei. O que eu sei é que há 3 anos atrás dava, e a esquerda não quis fazer. Agora, não sei por que ela não quis fazer. JT Salles, Léo, não é fácil mudar as coisas sem acesso a TVs, rádios e jornais, pois mesmo com internet ainda são fontes de lavagem cerebral e muita gente não sabe nem checar informações relevantes no golpe. Olha, JT, eu não vou falar pelo resultado, eu vou falar pela intenção. Se a gente tivesse tido uma comunicação das esquerdas voltada aos policiais e às Forças Armadas, se a gente tivesse tido uma tentativa, eu poderia dizer que não deu certo. Mas nós não tivemos essa tentativa. O que nós tivemos foi o contrário daquilo que eu considero que é certo, que eu falei o tempo todo. Nós tivemos uma tentativa de aproximação ao topo. Mas quem tem mais condições de conquistar os generais? Os Estados Unidos ou o político brasileiro que já está sendo perseguido? Vamos cair na real, né? Então, qual seria a comunicação adequada? De baixo para cima. Essa comunicação não veio dos políticos de esquerda, eu estava fazendo, mas lembrando, tirando o Paulo Pimenta, que me deu muita força para eu crescer o alcance do meu trabalho naquela época, os outros políticos de esquerda não fizeram isso, não. Então, a mensagem não chegou. Eu lembro que eu recebi uma mensagem de uma pessoa das Forças Armadas falando que queria trabalhar isso, levar esse tipo de material para dentro dos quartéis, mas existiam pessoas querendo levar isso. Não aconteceu, cara, porque a esquerda ignorou. 2 coisas que a esquerda ignorou. E quando eu falo a esquerda, eu não falo as pessoas, eu falo os políticos. Eles talvez acharam que era mais fácil conversar direto com o dono. A esquerda tem esse problema, tá? Deixa eu agradecer Paulo Henrique Estopa. Boa noite. É verdade que o FBI vai dar treinamento para o TSE de combate a fake news? Sim. Vai rolar esse treinamento aí, afinal de contas, a estrutura de fake news é deles, então eles querem legitimar aquilo que é deles e que é verdade e deslegitimar aquilo que eles querem considerar fake news. Olha só, pessoal, eu estava falando sobre a questão dos policiais e das Forças Armadas, né? E aí voou da minha cabeça, mas eu vou voltar nesse assunto ainda, porque esse assunto das Forças Armadas é muito importante. Lembrei, problema sério da estratégia das esquerdas, principalmente do PT, problema sério. O PT adora superstars, o PT adora grandes estrelas. Então o PT, ele investe 1 milhão, exemplo, tá, gente? Não estou falando que é isso, não, mas ele investe 1 milhão para contratar uma grande estrela da Rede Globo para falar, mas não pensa em investir esse 1 milhão em 1.000 pessoas que poderiam divulgar o trabalho. Eu tô dizendo isso porque essa falta de pensamento difuso do PT acabou fazendo o PT tomar esse tipo de atitude em relação às próprias Forças Armadas. Em vez do PT investir diretamente na comunicação com a base das Forças Armadas, soldados, cabos e sargentos, o PT talvez tenha tentado conversar direto com os generais. Mas o PT não é páreo para os Estados Unidos no que diz respeito à compra dos generais. Herbert Neves pergunta se os blogs sujos não têm mais verbas. Olha, Herbert Neves, eu não sei, cara, porque é o seguinte, eu vou te falar aqui. Se o meu blog é sujo, eu não sei. Porque eu acabei de fazer o meu blog e eu vou aproveitar o gancho do Herbert Neves para convidar todos vocês. Por enquanto eu estou colocando, eu não tô escrevendo notícias, eu estou só colocando artigos acadêmicos lá para testar a dinâmica e tal, mas gostaria de convidar todos vocês
a conhecerem o blog sujo do Leonardo Estopa. É sujeira para todo lado. É só escrever leonardoestopa.com.br. Eu acho que não tem o www, mas enfim, vocês vão achar lá meus artigos e tal. Foi o amigo Nicolas que fez. Nós estamos ainda aprendendo a usar o blog. Então, como meu blog ficou pronto agora, tá, Herbert Neves? Eu não sei a questão dos blogs sujos, mas o meu não tem verba, não. O meu não tem verba. Minto, o meu acabou de entrar R$5 aqui pro meu trabalho, que eu agradeço, Gilmar Ferreira. De novo, vai colocar lobos para tomar conta do galinheiro. É a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Conflito de interesses. Então, Herbert Neves, eu não sei, cara, porque veja bem, vou te contar a minha história na política, Herbert. Eu estava estudando política e economia na Inglaterra e eu percebi que a coisa no Brasil estava indo para um lado muito assim de entreguismo, interesses dos Estados Unidos, e comecei a fazer meus vídeos. E comecei a fazer meus vídeos exatamente para o lado que não tem dinheiro, porque todos os blogs sujos estavam nesse momento ganhando dinheiro para destruir o Brasil. Eu fiz o trabalho na direção contrária, eu fui contra a correnteza. No momento que todo mundo estava falando que a Dilma estava estocando o vento, olha, era só falar que a Dilma estava estocando o vento, bombava, né? Enchia de visualização. Ah, quer ficar famosinho? A Dilma, fora PT. Não, eu fui pro lado diferente. Eu falei, olha, meu povo, vocês estão sendo idiotizados, vocês estão sendo convertidos em Herbert Neves, que são representações brasileiras da idiotice extrema, porque eles querem derrubar o governo, tomar o poder e vender o pré-sal. Isso desde 2014 eu estou escrevendo na internet. Quando eu me formei nos primeiros módulos de política e economia, eu comecei a apresentar teorias, mas isso sem ganhar grana nenhuma, porque eu não quis montar um blog sujo, sabe, Herbert Neves? Era tão fácil naquela época, era fora Dilma, fora PT e o dinheiro estava entrando. Mas eu preferi fazer valer o caráter que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Vender minha pátria por tão pouco não valia a pena. Agora, eu acho que depois que já está concluída a situação, não tem mais por que pagar blog sujo. Porque pensa bem, vamos imaginar blogs que prometeram que é só a Dilma cair que o dólar cai para metade. E o PIB dobra, né? Isso os blogs sujos falavam constantemente. Se a Dilma cair num dia, no outro dia o PIB dobra. Esses blogs sujos passaram vergonha, porque o PIB não dobrou, continua caindo. Teve blog sujo falando que o desemprego ia acabar assim que o Bolsonaro tomasse o poder. 3 meses de Bolsonaro, 1.200.000 desempregados. Então, esses blogs sujos, Herbert Neves, eles devem estar ficando cada vez com menos verba, porque esses blogs sujos, eles enganaram as pessoas. Então, eu acho que não tem, não. Agora, o meu trabalho, eu agradeço muito as pessoas que ajudam aqui, até peço, quem puder ajudar, ajude, por favor, tem as contas bancárias, pode ajudar por superchat. O que eu posso te dizer, Herbert Neves, é que os blogs sujos, eles estão talvez em dificuldade, mas eu não sei, eles tornaram-se desnecessários. O que tinha para ser entregue já foi entregue. O ladrão não precisa roubar mais nada. Para que blog sujo agora? Não precisa mais. Então eu acho que talvez eles estejam sem verba. Talvez agora seja a hora dos blogs limpos, dos blogs sinceros orientarem as pessoas. Agora tem blog sujo de esquerda também, tá, gente? Tem blogs que querem prometer constantemente que está tudo melhorando. Tem blogs que querem prometer que tudo vai ser solucionado. Cuidado com esses blogs sujos de esquerda. Eu acho que agora é hora de consciência que não está tão fácil assim. É orientar o povo. Paulo Henrique, a NSA influenciou o resultado da eleição do Brasil? É claro que essas agências todas trabalharam, porque os algoritmos, Paulo Henrique, eles foram vendidos para o Bolsonaro na reta final. A inteligência artificial foi toda utilizada pelo Bolsonaro. Por exemplo, vamos imaginar aquele camarada que não trabalha, que não faz absolutamente nada, fica lá só preocupado com o que o outro faz dentro de casa, com as portas fechadas, em relação à utilização do ânus. Aquele cara que fica, com perdão da palavra, vigiando o cu dos outros. Aquele cara recebeu a postagem do kit gay, porque ele acha absurdo o kit gay. Sabe aquele fundamentalista, moralista, que fica na internet só conversando sobre moralismo? Ele recebeu uma madeira de piroca. É assim que as pessoas foram escolhidas. Porque eu não recebi. Se mandasse pra mim, não adiantava. Eu ia rir da cara da pessoa que mandou e falar, pô, fake news.
Como é que eles escolheram para quem mandar? O algoritmo do Facebook foi utilizado para isso. Essa é a inteligência artificial que fez o Bolsonaro ser eleito. Muito obrigado, Rosiceles Cordeiro Batista. Muito obrigado pelo superchat, Rosiceles. Muito importante para a sobrevivência dos blogs sujos igual o meu. Eu agradeço muito mesmo, porque a minha sujeira, essa coisa cruel que eu faço aqui, né, de desviar o dinheiro público, de roubar constantemente, comprar jatinhos e, né, comprar a Ilha Fernando de Noronha, ser dono da Oi, dono da Friboi e tudo mais, isso requer muita ajuda, porque senão, como é que eu faço? Muito obrigado mesmo. Paulo Henrique, por que fui bloqueado para comentar? Nossa, você não foi bloqueado para comentar, você está aqui comentando, Paulo Henrique. Talvez o que tenha acontecido é que eu não tenha lido imediatamente, mas você está aqui comentando. Não estou bloqueando as pessoas de comentar, não. Sueli Souza, boa noite, muito obrigado, tá, Paulo Henrique? Muito obrigado, Sueli Souza. Boa noite, Léo. Me desculpe, mas a polícia realmente é cruel com negros e pobres. Moro na periferia, acontecem coisas que realmente comprova que a polícia tem lado. Há muita injustiça na parte deles. Não, eu nunca falei que a polícia não tem lado. E olha, Sueli Souza, o ser humano tem lado, infelizmente. Isso é uma coisa que está na nossa cultura e a culpa disso nem é da polícia. A culpa disso é de uma cultura que foi criada para ser mantida desse jeito. Para você ter uma ideia, eu falei isso outro dia, eu vou repetir. Teve um momento em que os negros foram libertos no Brasil. Os negros não foram libertos para terem liberdade, os negros foram libertos para morrer. Então, nesse momento, os fazendeiros se uniram naquilo que eles chamaram de processo de branquificação do Brasil e todos eles fizeram um acordo de não contratarem negros. Para quê? Para que os negros não tivessem oportunidade de trabalho e com isso morressem. Naquele momento eles começaram a trazer europeus de fora do Brasil. Para não contratar negros, eles amplificaram o preconceito. Eles criaram que negros são inferiores, que negros não merecem. Esse preconceito vem sendo amplificado no Brasil e a polícia recebe esse preconceito como uma cultura que, infelizmente, está no Brasil. Aquela história que a Thaís Araújo falou de que, olha, ela sabe que se o filho dela estiver passando na rua de um lado, algumas pessoas vão mudar de lado na rua. Isso não é só a polícia, isso é uma coisa que acontece com o brasileiro, porque nós fomos programados pro racismo, isso infelizmente. Além dessa programação natural que nós temos pro racismo, Sueli, nós temos uma realidade também que a televisão, ela trabalha para manter esse estereótipo. A televisão, ela trabalha porque patrocinadores querem aquele produto. Então, quando você abre uma determinada emissora de televisão, liga uma emissora de televisão e assiste uma novela que só tem brancos de olhos azuis, só tem pessoas europeias, é porque aquela televisão quer colocar aquele povo como superior. Quando um negro aparece, ele aparece como ladrão. Então, o que acontece não é que a polícia tem lado, é porque o ser humano tem lado, o brasileiro tem lado. Um exemplo básico que eu vou te falar, que eu acho uma coisa que é absurda, mas ela está impregnada na nossa cultura. Se um negro abrir um comércio, ele vai contratar branco para o balcão, porque ele vai pensar que o branco vende mais. Essa é a nossa cultura. Se um cara comprar uma franquia do McDonald's, ele vai contratar só pessoas brancas para atenderem na franquia do McDonald's e ele vai ficar lá dentro escondido. Isso é a realidade. Isso não é só no Brasil, não. Isso acontece ao redor de todo mundo. A pessoa dona da casa que eu morei na Inglaterra, uma pessoa fantástica, ele é nigeriano, ele é negro, ele estava pensando em montar um negócio, ele queria contratar um branco para a linha de frente, para ficar atendendo. Por quê? Porque é mais comercial. Isso é cultura. É uma coisa medonha, uma coisa assustadora, mas fugir dessa realidade também é irresponsabilidade. Essa é a nossa cultura. E aí, quando um policial chega numa situação, ele chega naquela situação já com preconceito que ele traz de infância. Não é por ele ser polícia, é por ele viver nesse país que, infelizmente, impulsiona essa cultura. E essa cultura ela é impulsionada exatamente porque os brancos amplificam essa cultura e financiam a continuidade dessa cultura. Eu vou perguntar para vocês, uma pergunta muito simples. Me falem quantos super-heróis dos comics famosos aí são negros. Me fala quantos super-heróis desses comics aí não tem o nariz fino, europeu. Aí vocês vão ver que nós somos programados desde criança para sermos racistas. Isso é a realidade.
E aí acontece isso aí, que é um policial chegar num conflito, ter um negro e ter um branco, ele já se posiciona automaticamente do lado do branco. Você talvez faria a mesma coisa, mesmo que de forma inconsciente, porque nós fomos programados para isso. Isso é uma programação que está, infelizmente, desculpa falar você faria, se eu não falei com você, obviamente, que mandou a mensagem, eu falei com você que está assistindo. Nós fomos culturalmente programados para isso. É desde a nossa infância que a gente está assistindo coisas que o negro é ladrão, que o negro é pior, que o negro é inferior. Isso mantém o negro nessa situação de aceitar. Muito obrigado, Norberto Santos, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Rosiceles Cordeiro Batista, pela super ajuda. Eu agradeço de coração. É muito importante para a sobrevivência dos canais. Muito obrigado, Daniela de Sante. Léo, sugiro não exibir mais comentários ofensivos e imbecis dos bolsomínios. Comente apenas os superchats com assuntos sérios ou escolha você o assunto. Será mais didático e menos desgastante. Muito obrigado, Daniela de Sante. Vou fazer isso. Paulo Henrique Maduro disse hoje que o sistema elétrico foi atacado por hackers. Você acredita nisso ou é apenas uma teoria da conspiração? A direita também ajuda. Paulo Henrique, eu acredito de forma com conhecimento de causa. Eu sou especialista em sistemas elétricos de potência, né? Sou engenheiro eletricista também, sou especialista em sistemas elétricos de potência. Eu te falo, olha, para derrubar o sistema elétrico do Brasil, basta ter uma pessoa lá dentro para derrubar o sistema ou ter uma pessoa que tenha acesso ao sistema, porque pensa o seguinte, para vocês entenderem como que o sistema elétrico da Venezuela pode ser derrubado por hackers e para vocês entenderem que não é só na Venezuela. O sistema elétrico brasileiro pode ser derrubado por hackers. Pensem o seguinte, todo sistema elétrico ele funciona assim. À medida que aumenta o consumo, o sistema detecta o aumento de consumo e faz uma requisição, né? Paulo Henrique, se você é o Paulo Henrique que eu estou pensando, você sabe o que eu estou falando. É um sistema de controle por feedback. Então, pensa assim, o sistema vai monitorando a frequência. Vamos pensar no Brasil, tá? Não na Venezuela. O Brasil puxou os Estados Unidos e produz energia a 60 Hz. Então, vamos pensar que o Brasil está monitorando essa produção de energia, 60 Hz. E o Brasil percebe que caiu para, exemplo, tá, gente? 59,99. Aí o Brasil manda o comando para N geradoras para que elas comecem a produzir para voltar o sistema para 60. Aí o que acontece? Essas geradoras voltam a produzir para reestabilizar o sistema. E se esse sistema que faz esse controle entrar em colapso? Automaticamente o sistema não vai pedir para produzir. Aí tem um momento que entra o desarmamento por proteção. Vamos pensar que o sistema brasileiro está programado para na hora que o sistema chegar em 59,5, desligar a rede para não ter problemas maiores. Então o que acontece? O sistema da Venezuela foi atacado por hackers, por isso ele não está fazendo requisição de novas geradoras acionarem a geração, e aí a frequência vai caindo, vai caindo, vai caindo. Vamos pensar lá, 50 Hz, chegou a 49,5, todo o sistema desarma para não ter mais problemas. E aí todo o sistema desarmou. Rearmar o sistema é uma questão que depende também desse programa que foi invadido por hackers. E aí eles vão mantendo o sistema fora do ar constantemente. Então, não digamos que uma coisa para acreditar, é plenamente possível. Basta que alguém que faz parte do controle do sistema elétrico passe a senha para o hacker. É aquela coisa, olha, você derrubar a minha live é uma coisa plenamente possível. Você pode fazer de duas formas. Você pode aqui chegar agora, cortar o fio no poste, você vai derrubar a live, né? Isso, digamos que é um hard case, você vem cá, corta o fio no poste e derruba a live. O que eu estou querendo dizer? Se o operador do sistema, aqui no Brasil chama-se Operador Nacional do Sistema, se o Operador Nacional do Sistema, se eles quiserem tirar o sistema brasileiro, vou dar para vocês uma receita. Vamos imaginar que vocês querem tirar o Operador Nacional do Sistema e derrubar todo o sistema elétrico brasileiro. Então, vocês vão lá no prédio do Operador Nacional do Sistema, vocês vão localizar onde passa o cabo de fibra ótica e pronto, vai ter um cara lá esperando perto do cabo de fibra ótica. Vocês vão lá para a laje e vocês vão procurar antena via satélite, que é o backup, que é assim, se cair a fibra ótica, tem a comunicação via satélite. Vocês vão ligar um neutralizador de rede 4G, que é o segundo backup. Então, vocês ao mesmo tempo, vocês vão virar a antena do satélite,
Ao mesmo tempo, vocês vão cortar o cabo de fibra ótica e ao mesmo tempo vocês vão ligar um neutralizador de rede de celular. Vocês tiraram todos os backups, o operador nacional do sistema parou de operar. Tiraram do ar tudo. Então, é plenamente possível de uma forma hard, que é essa que eu falei, que é na marra, que é cortando. Agora, vamos pensar diferente. Você quer tirar a minha live do ar, você não quer subir no poste. Mas você conhece uma pessoa que trabalha comigo e essa pessoa te passa a senha do meu computador e bota um acesso remoto no meu computador. Você vai entrar aqui no meu computador agora e vai operar ele, vai fechar minha tela e vai me tirar do ar. Então é plenamente possível, gente. Quem fala que isso é teoria da conspiração não tem o mínimo conhecimento de como funcionam sistemas integrados em rede, né? O mínimo. Não, mas o sistema é extremamente seguro até alguém passar a senha. Todo sistema pode ser extremamente seguro até alguém passar a senha. A segurança está ligada ao fato de que ninguém passou a senha. Agora, o que está em jogo é o petróleo venezuelano. Vocês acham mesmo que ninguém seria vendável nessa história? Claro que seria, gente. Claro que seria. E tem outras formas também, tá? Quer boicotar o sistema venezuelano de energia? Existem outras formas. O cara pode... Eu falei com vocês, essa forma aí, que o cara entra no sistema desse jeito, desse... Não, mas tem outra forma. Olha, se o sistema de telecomunicações lá for privatizado, o sistema de telecomunicações... Vamos pensar diferente. Eu faço a comparação com a minha live para vocês entenderem como que a coisa é fácil. Vamos pensar diferente. Vamos pensar que querem tirar minha live do ar, mas não querem subir no poste nem tem acesso à senha aqui. Mas tem um amigo dentro da net. O cara da net vai e desliga a internet, tira minha live do ar. O que eu estou querendo dizer? Que olha, como nós estamos falando do petróleo venezuelano, que é uma coisa extremamente cara, e nós estamos falando de um sistema elétrico que é integrado, é muito simples. Nós estamos falando de muita grana envolvida. Tira o operador da Venezuela do ar, corta todas as internets de backup dele, deixa sem internet. 20 minutos, caiu o sistema. Pronto. Até ressincronizar tudo. Acabou, gente. Tira do ar. Tem várias formas de tirar o sistema do ar, várias. Leonardo Pereira Carvalho. Ô, Léo Estopa, qual a sua opinião sobre o Uber? Leonardo Pereira Carvalho pergunta qual a minha opinião sobre o Uber. Olha, Xará, toda vez que eu falo do Uber, tem uma chuva de críticas, porque é o seguinte, tem pessoas que gostam do Uber, tem pessoas que acham que o Uber está agredindo o táxi, e eu não sou extremamente protecionista no que diz respeito a esse tipo de coisa. Eu acho o seguinte... Eu acho que o Uber é uma empresa internacional que pega grande parte do dinheiro que é gerado no Brasil e joga para fora. Então, eu não sou a favor de proibir o Uber, de forma alguma. Porque proibir o Uber na atual conjuntura significaria criar uma barreira de entrada para uma inovação tecnológica que é bem-vinda. Eu sou a favor de que os motoristas criassem seu próprio aplicativo. Isso eu sou a favor. No lugar de tentar avacalhar a Uber, que trouxe essa inovação que acaba, digamos que essa inovação, ela acaba dinamizando demais o sistema de transporte, acaba dando muita transparência, porque, olha, gente, se tem uma coisa, eu nunca peguei táxi antes do Uber. Por quê? Porque existe sempre essa conversa de que o cara vai ficar dando voltas. Nunca peguei táxi antes do Uber. Depois do Uber eu criei essa confiança. Eu não uso Uber, eu uso 99, tá, gente? Depois do Uber eu criei essa confiança de pegar táxi. Porque eu abro o aplicativo do 99, escolho o táxi, eu sei que vai naquela rota e já sei de antemão quanto que eu vou pagar. O táxi está muito mais caro que o Pop, eu escolho o Pop e vou ali naquele aplicativo. Pronto. Mas isso é um desrespeito com o taxista por causa disso e disso. Não é, as coisas mudaram, as coisas evoluíram. Eu fico criticando constantemente aqui que a esquerda não soube se adaptar à nova forma de comunicação. Os motoristas precisam se adaptar, assim como os datilógrafos precisaram se adaptar. O que eu acho que seria extremamente pertinente hoje? Olha, já que tá assim, a galera da cidade vai se unir, vai montar um aplicativo e esse aplicativo cooperativo, por exemplo, eu sou, abrindo parênteses aqui, tá, Xará?
Eu uso o Sicoob, tá aí ó, nas descrições do vídeo. Doação para mim, Banco do Brasil e Sicoob. Sicoob é uma cooperativa, é um banco cooperativa. Por exemplo, o Sicoob dos engenheiros, né? Tem lá a cooperativa dos engenheiros. O Sicoob dos médicos, tem a cooperativa dos médicos e assim por diante. Então, eu acho que no lugar de tentar destruir a Uber, seria muito importante que os motoristas fizessem seu próprio aplicativo. Mas como a minha proposta aqui é falar sobre os pontos negativos de determinadas coisas, eu vou falar agora a parte da Uber que ninguém enxerga, né? A parte superficial que todo mundo consegue ver da Uber, quem gosta fala, não, é uma opção a mais que dinamiza o transporte, tá dando emprego para os motoristas, né? Isso tudo são as partes positivas que as pessoas conseguem ver na superfície. O táxi explorava, o táxi fazia, às vezes por causa de isso é um problema sério. É a mesma coisa que eu falei das instituições militares. Às vezes, por causa de um taxista pilantra, toda a categoria perdeu a reputação nesse sentido, né? De que explora, fica dando voltas e tal. E essa modalidade de uso de aplicativo é bom, porque tem lá as recomendações, as estrelinhas e tal. Mas eu vou falar com vocês a parte da Uber, que não é a parte falada constantemente. Vamos pensar, e eu sempre falo sobre essa questão estratégica, porque isso é negociado por detrás das cortinas. Vamos imaginar o seguinte, gente. Vamos imaginar que a gente está vivendo uma realidade em que o Brasil deixou que um aplicativo de transporte chegasse ao Brasil inteiro e monopolizasse o transporte do Brasil inteiro. Vamos pensar num cenário ideal em que a Uber não tem a mínima intenção de influenciar na política. Vamos pensar como a lógica de mercado da Uber influencia no transporte público. Isso é importante. Imagine você que na Uber a máxima que é muito admirada é a liberdade. Essa máxima da liberdade da Uber, ela dá para o motorista o direito de falar, olha, tempestade, eu não vou trabalhar. No momento que o motorista fala, tempestade, eu não vou trabalhar, o passageiro fica sem transporte Uber. Para onde que ele vai? Ele vai para o ônibus, né? Porque o Uber, obviamente, ele não quer arriscar, ele tem essa liberdade. Aí eu chamo a atenção de vocês sobre a importância do transporte público convencional. Porque na hora que o Uber não vai, porque não está valendo a pena, tem congestionamento por causa disso, é feriado, hoje eu não quero ir. No momento que o transporte do Uber não vai, a linha de transporte público está ali. Olha, todas essas concessionárias são safadas, eu sei, não tem o que discutir, eles prometem um ônibus de melhor qualidade, não colocam, mas uma coisa é certa, eles precisam cumprir os horários das linhas. Então, caiu um temporal, não está valendo a pena, um dia festivo, congestionamento está alto, a linha de ônibus está lá. Então, o Uber é um transporte complementar, você não pode pensar nele substituindo o transporte convencional. Primeiro ponto. Então, eu estou falando como que a lógica de mercado poderia prejudicar. Vamos imaginar que por causa do Uber, ficou muito ruim para as empresas de ônibus. E as empresas de ônibus, aos poucos, eles começam a tirar as linhas, porque o Uber está suprindo aquela necessidade. Aí é o seguinte, pensem que veio uma determinada crise. E essa crise tornou o Uber inviável. As pessoas não conseguem pagar o preço do Uber, porque a gasolina aumentou demais, tal. O fato do Uber desistir de ir para as ruas e já não ter mais linhas de ônibus porque os ônibus desistiram, pode causar um gap aí de crise econômica. Porque, olha, não tem transporte público, o Uber simplesmente foi para casa. Por isso que é muito importante que as pessoas entendam que é um risco também. É bom, mas é um risco. Né? O próprio mercado, de uma hora para outra, pode fazer o transporte público colapsar porque ficou inviável, os motoristas perceberam que o que eles estão ganhando não está sendo suficiente para, por exemplo, manter os carros nas ruas, porque a manutenção está muito alta, os carros começam a sumir, mas aí o transporte público já diminuiu, não houve investimento em linhas de ônibus, não houve investimento em metrô, todo mundo ficou confiando na Uber e agora Uber vai saindo do mercado, falta transporte público, com isso o comércio e a indústria são prejudicados. Isso aí eu falei a questão do mercado. Agora vamos pensar de uma forma estratégica. Vamos pensar que é diferente. O aplicativo da Uber está sob controle da empresa Uber. A gente não sabe o que eles fazem e agora eu ligo
a luzinha do teoria da conspiração. Tem pessoas que... mas o cara tá falando teoria da conspiração e tal. Claro, gente, eu tô falando teoria da conspiração porque eu tô falando sobre possibilidades. Aqui na live do Leonardo Stolpe, ele fala sobre possibilidades, abstrações. Você imagina assim, e se isso acontecer? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a economia do Brasil tá bombando. O Dr. Uber está lá nos Estados Unidos, ele é acionista de outras áreas e ele decide boicotar a economia brasileira, que agora é extremamente dependente da Uber. Isso ele quer boicotar a economia inteira. Ele coloca o aplicativo para rodar mais devagar, ele atrasa todo o Brasil com isso. Ele programa o aplicativo para rodar mais devagar. Vocês entenderam? A pessoa faz um pedido agora, ele fica rodando por 1 minuto a mais. Com 1 minuto a mais rodando, ele complica o Brasil inteiro. Isso é só um ponto para você ver como que estrategicamente entregar o transporte público nas mãos de uma empresa privada é perigoso. Ele vai fazer isso? Não, gente. Eu não tô falando que ele vai fazer isso. Isso é uma abstração. Eu tô falando com vocês. Vamos pensar como seria se ele fizesse isso. Entenderam? Agora vamos pensar outra coisa. Vamos pensar que Dr. Uber decide negociar com o prefeito, com o candidato a prefeito, para ferrar a economia daquela cidade nos 2 últimos meses anteriores à eleição, para eleger um candidato. Vamos pensar na eleição de São Paulo, que é uma cidade dependente do Uber hoje. Dória e Fernando Haddad. Então, o Dória, bom de negócio, liga para o Dr. Uber e fala: Dr. Uber, eu gostaria que você parasse Uber em São Paulo e culpasse a prefeitura de São Paulo, né? Aí ele obviamente vai falar com o Dr. Uber em inglês. Aí o Dr. Uber fala: combinado, Dória, vou parar o Uber para que São Paulo tenha prejuízos e o Haddad perca. Aí beleza, Dr. Uber coloca o aplicativo para rodar mais lento um pouco durante uns dias e negocia com o Dória de avacalhar o transporte público, dar uma falta de contentamento com o trânsito para todo mundo falar mal do trânsito de São Paulo. Vamos pensar que o Dr. Uber fala: fica tranquilo, Dória, eu vou colocar todos os Ubers para passarem pela avenida, que você diminuiu a velocidade e a partir daí o congestionamento vai fazer todas as pessoas xingarem o Fernando Haddad. Beleza. Vocês estão entendendo que é possível que estrategicamente aquele que tem o monopólio do transporte público através de um sistema informatizado utilize-se desse mecanismo de inteligência artificial para avacalhar o transporte público. Hoje os algoritmos fazem o contrário. Eles calculam: olha, calculei aqui é mais rápido, eu passo por aqui. Ele pode simplesmente inverter: calculei aqui é mais lento, vamos congestionar essa avenida para todo mundo xingar o prefeito atual e dar a eleição para o próximo prefeito. Então eu estou falando com você, Xará, teorias conspiratórias, para a gente pensar: olha, não podemos entregar um monopólio do transporte público. A gente não pode entregar um monopólio de nada para nenhum privado. O monopólio do controle da energia elétrica pode fazer pessoas desligarem a energia, como está acontecendo na Venezuela. O monopólio do transporte público pode fazer com que pessoas simplesmente desativem o transporte público. E qual que é a solução? É fechar a Uber? Não, de forma alguma. A solução hoje é os motoristas começarem a desenvolver novos aplicativos para a Uber ficar como uma das opções. Entendeu? Porque a gente não pode regredir. A Uber veio com essa inovação. A solução não é plantar o pé na Uber. Tipo assim, veio o computador com impressora. Os datilógrafos ficaram desesperados. Vamos botar fogo nos computadores. Não, não é essa a solução. A solução é criar formas para que todos os datilógrafos aprendam a mexer com o computador. Da mesma forma, a solução não é sair expulsando o Uber, expulsando 99, não. E eu sei, tá, gente, que a inovação aconteceu no Brasil, uma empresa de táxi. O que eu tô dizendo é que a Uber acabou virando o Bombril nessa brincadeira. A solução hoje é o seguinte: uma política de conscientização dos motoristas no sentido de que eles façam cooperativas e a partir daí consigam montar seus próprios aplicativos. Mas o motorista não consegue fazer isso. Então tá provado que eles precisam da Uber, né? Se a gente não tem, digamos que, novos investidores brasileiros com capacidade de inovar e montar empresas para concorrerem com a Uber, é porque, no fim, a gente acaba dependendo da Uber, né? Tipo assim, né? Se a gente não consegue fabricar um carro no Brasil, a gente precisa das montadoras internacionais. Então, é isso que a gente tem que pensar nesse momento. A opinião que eu tenho, ela é ampla, né? Ela é vasta.
Nelson Júnior, caro Léo, acho que você pode ter se equivocado ao falar que variação de 1 Hz derrubaria um sistema. Não, foi exemplo, tá? Creio que você se referia à variação de potência alimentando de cargas megawatt. Aí o sistema coloca mais geradores. Nelson Júnior, foi exemplo, claro, é porque é o seguinte, o sistema não monitora, obviamente, a carga. Ele faz uma estimativa de carga a partir da frequência. A frequência caiu, o sistema acaba percebendo que está aumentando a carga. O que acontece? Vamos pensar no caso, um gerador, uma carga. Você liga o gerador aqui, alimenta aquele gerador, vamos pensar um gerador simples, né? Um gerador de diesel, né? Que é o mais simples que tem, né? Ou a gasolina. Ligou aqui, abriu a torneirinha, está gerando, beleza. Monitora a frequência, está em 60 Hz. Ligou uma lâmpada incandescente aqui para não ter nem fator de potência. Beleza, você está gerando. Ligou a segunda lâmpada, como é que você vai saber que você não tem uma geração suficiente? A frequência vai cair, ele vai dar uma travadinha, vai girar mais devagar, a frequência vai cair. Como é que você vai fazer para colocar as lâmpadas no brilho correto, né? Colocar a geração correta? Você vai subir um pouco a alimentação de combustível, com isso você vai conseguir voltar a 60 Hz. Que eu quis dizer que o sistema como um todo, ele faz esse monitoramento de frequência, e a partir do monitoramento de frequência, ele sabe que o consumo está aumentando. Então, não é a frequência que faz o sistema cair. O monitoramento de frequência é para saber que o consumo aumentou e o sistema está gerando menos que o consumo. O sistema está gerando menos que o consumo, aumenta a geração, a frequência sobe. Então, a monitoração é essa. Não é que eu estou querendo dizer que 1 Hz vai derrubar o sistema. O que eu estou querendo dizer é que existe um monitoramento na frequência. Por quê? Para o sistema não entrar em colapso, né? E quando ele entra em colapso, acontece uma loucura muito grande, que alguns geradores começam a virar motor. Então, fica uma coisa toda louca. Para o sistema não entrar em colapso, ele monitora a frequência. Então, no momento que ele chega em determinada frequência, ele simplesmente desliga, né? Cada sistema está programado. Eu falei no caso do Brasil, vamos imaginar que fosse meio Hz. Né? Aí chegou em 59.5, ele desliga. Mas não é necessariamente isso. O sistema está programado para desarmar uma determinada frequência. E a frequência é o indicador de que você está ou gerando a mais que o consumo, ou gerando a menos que o consumo. Não é que essa pequena diferença de frequência vai fazer o sistema cair, mas essa diferença de frequência te avisa que você está girando devagar, você está gerando menos que o consumo. Tem que aumentar a geração, né? Aí o sistema todo é até legal, né, gente? Que é mais ou menos assim, no momento que a geração está maior que o consumo, todos os geradores, todos os motores geradores, né, que motor é o que gira com energia, gerador é o que recebe a energia da água para girar e gera eletricidade, mas todos os geradores estão girando mais devagar. Então, porque entrou Itaipu no sistema, por exemplo, o gerador lá de Belo Monte chega na velocidade correta, porque faltou geração, ele caiu, na hora que entra outra geradora lá, o sistema é interligado, todos os geradores vão chegando na velocidade correta. Paulo Henrique, por que vocês criticam tanto os acordos de cooperação internacional de segurança pública? A cooperação e a troca de informações são importantes para tornar o país mais seguro, inclusive contra terroristas. Depende muito dos acordos, tá, Paulo Henrique? Por exemplo, se a Fiat fizer um acordo com a Volkswagen relacionado a motivos de acidentes, eles vão estar cooperando por um bem mútuo. Agora, se a Fiat fizer um acordo com a Volkswagen de cooperação, de troca de segredos de produção, talvez eles não vão estar cooperando muito. Eu não sou contra o Brasil receber informações do FBI. O que está por detrás disso é que agora o Brasil está sendo controlado pelos Estados Unidos. Não é uma cooperação, nós estamos numa condição de submissão. Cooperação envolve a ideia de um dar, o outro, né, ter alguma coisa em troca. No caso nosso, é uma questão de submissão. Cooperação de tecnologia. Olha, o Brasil vai comprar na mão da Alemanha tantos bilhões em produtos industrializados, a troco disso, né, tantos bilhões em aviões de última geração, a troco disso, o Brasil vai receber a tecnologia que está por detrás desses aviões. Então, é uma troca de tecnologia, um acordo de troca de tecnologia, junto com a troca monetária. Agora, os Estados Unidos, eles estão controlando tudo dentro do Brasil, e no momento que eles estão vindo para cá para poder fazer essa palestra de fake news, eles estão vindo para contar a história deles a respeito do fake news.
os roteadores que a gente usa, os equipamentos de telecomunicações, tudo isso é tecnologia dos Estados Unidos e Israel. Então, nós estamos nas mãos deles. Se eles quiserem monitorar qualquer político brasileiro, eles monitoram. Então, não é, digamos que, não é o que você está pensando, é porque você está indo para o lado da visão bolsonarista da coisa. Está sendo um acordo bom, os Estados Unidos vão ajudar o Brasil a combater a corrupção. Olha, os Estados Unidos estão monitorando a corrupção brasileira há muito tempo e agora estão usando esse monitoramento para chantagear os políticos brasileiros. Eles não estão interessados na prosperidade do Brasil, eles estão interessados em controlar o Brasil como produtor de matéria-prima. Se você não partir por esse lado e não entender que, olha, o interesse da padaria grande com a padaria de São João, não é que a padaria de São João cresça, é que a padaria de São João feche para o São João trabalhar para a padaria grande e liberar os clientes. Se você não conseguir entender Estados Unidos e Brasil dessa forma, fica realmente difícil para você entender por que a gente critica. Léo, veja essa alternativa para o Uber usando redes descentralizadas em blockchain. Procure Arcade City na Play Store do Google. Sérgio Luiz. Vou dar uma olhada assim, Sérgio Luiz. O grande detalhe quando a gente pensa nessa questão do Uber é a questão eu até falei com vocês, né, gente, da questão do efeito de rede. O efeito de rede é mais ou menos assim. A quantidade de pessoas que já usam Uber é uma quantidade tão grande, tanto de motoristas quanto de usuários, que para qualquer novo entrante fica muito difícil, e assim eles conseguem se consolidar. Isso é um problema sério. Podem aparecer vários aplicativos. A única forma de criar agora, e eu nem falo fechar Uber, porque eu não acho vantagem fechar Uber, já falei isso, mas de criar um concorrente para a Uber, para ela não ter um monopólio, seria que os motoristas de todas as cidades começassem a usar o aplicativo deles. Dentro do aplicativo deles, eles não teriam, por exemplo, uma taxa tão grande quanto da Uber, e a partir da utilização do aplicativo deles, seria mais fácil, porque eles seriam donos do aplicativo, então eles teriam motivação para incentivar essas pessoas que tomassem viagem com eles a utilizarem o aplicativo deles. Então eles falavam, olha, instala também o nosso aplicativo da cidade. Porque normalmente o cara que é Uber, ele é 99 também, ele usa os dois, né? Deixa eu trazer aqui. Rodrigo Olavete não sabe nada. Estou vendo aqui os comentários. Léo, fala sobre a nota do hospital. O neto do Lula não morreu de meningite. A causa não foi divulgada. É complicado tudo isso, tá, Roberta, Heloísa? Eu prefiro, né, não entrar muito nesses assuntos, principalmente que eu fiquei muito baqueado com a reação do pessoal a respeito disso, e isso mexeu muito comigo na época. Tá vendo? Tem aqui um desgraçado. Esse camarada aqui eu vou ocultar. O cara que falou que Lula riu no enterro do neto, eu ocultei aqui, porque isso mexeu muito comigo e esse tipo de gente eu nem quero no canal. Paulo Henrique, mais 5 pila para ajudar a comprar o leite para a criança. Obrigado, muito obrigado, Paulo Henrique. A Luísa agradece. Muito obrigado. Lula livre. Léo, boa noite, parabéns sou seu fã. Você viu, Léo, hoje, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em uma aula numa faculdade, disse tudo que você nos ensina. Você é demais. Citou Karl Marx e Keynes. Deve ser John Maynard Keynes. Rodrigo Quebra. A fuga é a coisa de bolsominion mesmo, com raras exceções. Lúcia Lopes. Bolsonaro é da maçonaria satânica que sacrifica animais em rituais diabólicos. Roberta fala, vamos rezar para que descubram o que aconteceu com o neto do Lula. Deixa eu liberar aqui. Boa noite, parabéns. Muito obrigado, Lula livre. Muito obrigado, pessoal. Tatiana fala... Léo, boa noite. Você conhece o bairro Floresta em Belo Horizonte? Meu namorado mora lá. Conheço, Tatiana. Eu acho que até ontem eu te falei que o curso... Inclusive, gente, a Tatiana falou isso ontem e eu falei da minha vida agora de ator, galã. E já vou, inclusive, mandar meu currículo
para Hollywood, mas não é Hollywood cigarro, eu sou contra cigarro, tá, gente? Tudo bem que quem é da minha época lembra que todas as crianças queriam conhecer o mundo de Marlboro, né? Que eram aqueles lugares fantásticos. Tem até um amigo, Patrick, da cidade de Ponte Nova, que o pessoal estava uma vez conversando, falava, olha, que lugar que você queria conhecer? Ah, eu queria conhecer tal lugar, e tal, todo mundo falando. Aí Patrick, rapaz, eu queria conhecer o mundo de Marlboro. Mas aí eu fiz, né, esse curso de interpretação para TV foi lá no bairro Floresta. E hoje eu tô, né, nessa nova carreira minha aí de galã. Essa carreira minha de galã, já comecei já a preparar, agora eu vou fazer academia, vou pôr tudo no Instagram, tá, gente? Eu fazendo academia aqui, de cabelos brancos, voltando à forma para virar galã. E se vocês puderem, por favor, seguirem lá no Instagram, é Leonardo Stoppa, muito fácil. Deixa eu agradecer aqui, Roberta Heloísa Bom. Muito obrigado pelo superchat, Roberta Heloísa, muito importante para o crescimento dos canais. Parecia até mesmo que era reprise, né, gente? Eu vi o pessoal falando aqui, parece que era reprise. Mas não. Talvez é porque ontem, a live vai passando, talvez ela não viu o que eu respondi. Mas é isso mesmo, eu conheço Floresta, assim, mais ou menos. Eu não conheço muito, não conheço muito o bairro, não, mas eu já fui lá já várias vezes. Sempre fico no Estoril quando fico em BH, conhece? Eu não sei onde que é o Estoril, mas o nome eu conheço, estou tentando lembrar. O Eliseu Machado fala que eu não tenho conserto. Olha, se tem um treco que eu não tenho, assim, eu não sei se tem conserto não, mas já que o Eliseu Machado falou de conserto, eu vou lembrar vocês aqui que a minha televisão da Samsung queimou com 1 ano e 1 mês. Eu vou levar. Aí a Samsung me respondeu no Twitter e falou para eu levar para fazer uma avaliação. Eu vou levar para fazer a avaliação. Vou pegar o orçamento e vou colar na tela, vou fazer minhas lives com ela no fundo, Samsung, 1 ano e 1 mês. E vou colocar o preço do conserto. Porque é muita sacanagem. Fazer um produto para queimar 1 ano, 1 mês depois da garantia é muita sacanagem. Artus Paulo, boas notícias. Seu Severino, após falir em sua serralheria, abre banca de cigarro e sobrevive em meio à crise. Além do mais, agora que o cigarro vai poder ser sem imposto, né, gente? Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Zé Ramalho, Vida de Gado, né? Nunca essa música fez tanto sentido como hoje, né? Ao dizer que nazismo é de esquerda, a direita o considera cruel, por isso o associa à esquerda, para não revelarem seu lado obscuro e cruel. Quem deve ter revirado no túmulo por causa dessa história de nazismo de esquerda é o próprio Hitler, né? Com certeza. Tatiana, tem um desgraçado, um tal de Pedro fazendo piada com o falecimento do pequeno Arthur. Se alguém tiver... O Glicério, a galera aí da moderação, Gata Negra, o Luiz, se alguém fizer qualquer piada com a morte do neto do Lula, não oculta a mensagem, não exclui do canal permanentemente, pra gente nunca mais ver esse cara falando esse tipo de bobeira. Eu achei muito paia isso. Então, se tiver algum bobo falando qualquer coisa desse tipo aí, poda de vez pra nunca mais voltar. Além do mais, agora que tá mais fácil, que a live tá em um canal só, Eric fala que tenho 2 Samsung que deram pau. Ontem eu comecei meu trabalho de... Como é que fala, gente? Utilidade pública a respeito da Samsung. Primeiro eu passei na Fast Shop e falei com o pessoal da Fast Shop, olha, eu nunca mais compro nessa loja. Porque antes... Quando a gente entrava numa loja para comprar um produto e o produto era de má qualidade, o vendedor tinha a hombridade de falar, olha, essa marca aqui é má qualidade, você pode ter problema, essa aqui é melhor um pouquinho. Eu só comprei essa televisão porque eu trouxe o dinheiro que eu trabalhava na Inglaterra. Hoje eu não tenho condição nem de consertar essa televisão mais, nem de pagar o conserto eu vou ter condições. Aí eu fui lá e falei, olha, por favor, vocês vendedores da Fast Shop, não queimem o filme de vocês. Não ofereçam esse lixo para as pessoas.
Quando vocês forem oferecer televisão, vocês falem, olha, LG dura, Sony dura, a Samsung funciona, mas ela vai parar. Uma hora ela vai parar e essa hora vai ser rápido. E depois eu passei eu acho que foi no Ponto Frio, Casas Bahia, e fiz a mesma coisa. Tinha aquele monte de Samsung na promoção, chamei a vendedora e falei, olha, se uma pessoa comprar uma Samsung na sua mão e essa Samsung queimar, e você não tiver falado com essa pessoa que esse produto é de má qualidade, essa pessoa nunca mais vai comprar na sua mão, porque eu não compro mais na Fast Shop. Porque eu sei que a Fast Shop está fazendo isso para ganhar um pouquinho mais. Ou seja, eles estão vendendo esse produto de baixa qualidade, não estão falando com o cliente, o cara me chuchou essa Samsung na Fast Shop e, infelizmente, eles estão fazendo isso para ganhar grana. E eu vou continuar fazendo isso. Toda vez que eu entrar numa loja de eletrodomésticos, eu vou falar. E falar, se você tiver dúvidas do que eu estou te falando, vê a postagem que eu fiz no Facebook. Com menos de 1 hora, 300 pessoas falaram a mesma coisa. Comprei, né, que eu estou falando isso porque o colega falou aqui agora. 2 Samsungs dele queimaram. E eu falei, olha, postei rapidinho, o pessoal falou comigo. Queimaram. Muito obrigado, Paulo Henrique, pelos superchats aqui. Adriana Silva, o que mais da Samsung é ruim? Eu não sei se outros produtos da Samsung são igualmente ruins. Uma coisa eu posso dizer. O celular da Jennifer durou inteiro por 20 minutos. Porque ela pegou o celular, colocou em cima da mesa. Na hora que ele vibrou, ele pulou no chão e rachou. Então, assim... Mas, assim, eu acho que... E o João Bosco falando que a CCE dele durou por 10 anos, né? Então, assim, a CCE durou muito mais que a Samsung. E a gente sabe que existia aí um trauma em cima da CCE, que era conserta e estraga. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários. E outra coisa que eu falei, que eu vou fazer aqui, uma constante orientação do povo, e eu prometi, e eu vou colocar inclusive como abertura da live da gente, essas informações a respeito de coisas que eu tenho certeza que estão enganando o povo, vou colocar no início da live. Uma coisa que eu vou colocar no início da live para todos os dias, rodar aqui na live todos os dias, é sobre a NET. A NET engana as pessoas. Eu estou preparando material para levar para o Ministério Público. A NET engana as pessoas. Ela não avisa que o sistema da NET queima televisão, queima computador. O raio vem, queima seus aparelhos, eles não pagam. Eles tinham a obrigação de avisar antes, mas eles não avisam. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer assim um rabicho para os meus vídeos, avisando sobre a NET, avisando sobre a Samsung. É só questão de sobrar um tempinho para eu começar a fazer isso. Tô chegando no ponto aí que eu vou conseguir começar a fazer isso. Todo vídeo que eu fizer vai ter no final o rabichozinho, porque eu achei covardia. O cara da NET, o cara veio aqui em casa, o cara falou comigo, realmente, foi a NET que queimou seu aparelho, que não sei o quê. Aí depois a NET me manda um relatório falando que não foi ela que queimou os aparelhos, não, porque eles têm filtro. Mas aí, vou levar pro Procon, vou levar para Justiça do Consumidor, vou fazer tudo isso. E a Dulce Costa fala isso, e gente, eu acho que isso é uma coisa de agora. Aconteceu com a LG, tá? A LG foi assim, a LG não é LG, é Gradiente. No passado a Gradiente tinha uma qualidade muito grande, a Gradiente estava inclusive em dificuldade financeira, porque ela vendia produtos de alta qualidade e tinha uma margem de lucro pequena. Aí, a NET foi, a LG foi, vendeu para o Itaú, me parece, o Itaú comprou, reduziu a qualidade do produto, vendeu por 1 ano para levantar o preço da empresa, né, que vendeu muito, depois enfiou a bomba em outra pessoa e quebrou a LG, porque tudo começou a queimar. Pode ser que a Samsung tenha passado por essa onda aí há menos tempo. Então, quem tem Samsung de 10 anos atrás, isso não conta, lógico. É a mesma coisa que quem tem o Gradiente antigo. Né? Quem tem aparelho da Gradiente sabe que foi só num período, quando a Gradiente realmente afundou, que ele era o melhor aparelho do Brasil. Né? Era o sonho, né? Inclusive Raul Seixas fala, meu Sansui Garrard de Gradiente. Era o sonho de todo mundo ter Gradiente. Aí de uma hora para outra, me parece que foi o grupo Itaú que comprou a Gradiente, ferrou a qualidade do produto, e durante alguns meses aí subiu demais as vendas, né? Porque começaram a vender com a margem de lucro muito grande, subiu o lucro, foram e chucharam no povo. Deixa eu
Fala comigo, Jennifer. Deixa eu ver. Léo, entrevista a Dilma, um momento para nós rir um pouco. Fala isso, Davi R7 diverte. Olha, Paulo Henrique fala que o FBI é foda, sim. A gente precisa admitir que, apesar do FBI não representar os interesses do Brasil, o FBI e a CIA são, sem dúvidas, os maiores órgãos de inteligência do mundo, né, gente? Não dá nem para falar qual que é maior, se é FBI, se é o órgão da Rússia, se é o de Israel, são órgãos de extremo nível aí de capacidade humana, sem dúvidas. E tanto é que os caras conseguiram derrubar o governo no Brasil. Então, a CIA mais o FBI, todo esse esquema deles aí, os caras conseguiram derrubar governos ao redor do mundo inteiro, conseguiram complicar a Venezuela, são, obviamente, inimigos poderosíssimos. A Iraci Mota fala que Samsung é uma merda. Ô, Davi, deixa eu te explicar uma coisa, Davi. O imbecil não tem condições de entender tudo, né, Davi? O que adianta, Davi? Por exemplo, vamos pensar que você fosse convidado para assistir Albert Einstein apresentando a teoria da relatividade. Você tem que ter o conhecimento de física, pelo menos mecânica clássica, para você entender a relatividade. Não é qualquer idiota que vai chegar e vai assistir um discurso da Dilma, por exemplo, sobre eficiência energética e energia verde e vai entender. É por isso que a gente tem aí uma quantidade muito grande de imbecis que ficam, estocar ventos. Não é assim, gente. Não é assim. Se a gente fosse partir por esse lado, a gente ia pegar um congresso de medicina, pegar os pedacinhos. Alô, o que aquele médico besta falou? Olha lá, proteína! Pra mim, proteína é só whey protein. Não é assim. Você, Davi, uma pessoa com baixíssima capacidade intelectual, com a menor condição de entender o que um economista fala, é lógico que você vai assistir e vai achar engraçado. Vou te dar uma dica. Faz o seguinte. Abre aí, né, tem um lugar que tem muito material bom. Abre o Universp TV. Parte direto lá para o meio do curso de qualquer coisa. Abre equações diferenciais aí no Universp TV. Você vai ficar rindo do professor. Vai chamar o professor de idiota. Ele vai estar apresentando lá a solução de uma equação diferencial. Você vai chamar ele de idiota. Você vai colocar o de física, né? Porque eu vi a estupidez de uma pessoa criticar o professor de física na Universp TV falando que ele é um velho. O cara não entendeu nada, né? Olhou, provavelmente viu física. Deve ter achado que era tríceps, bíceps e políceps. Aí chegou lá, viu o professor dando aula de física mecânica e falou, não entendi nada. Esse professor é um idiota de um velho. Então, Davi, uma pessoa, né? Quem nasce... cara, básico, tá? Quem nasce para idiota não tem condições de entender um discurso de uma pessoa que tem conhecimento. Você achar, olha, básico, gente, quem fica criticando a Dilma e acha que é o bambambam, você está sendo o extremamente estúpido e imbecil. Você achar que você, 14 anos de idade, tem condição de criticar uma pessoa que foi ministra de Minas e Energias, depois virou presidenta da República, olha, cai na real, cara. Você tem que ser muito prepotente para você achar que você tem condições de criticar o discurso da Dilma. Você tem que ser muito prepotente para achar que na sua extrema insignificância você tem condições de entender o que entende uma pessoa que esteve vários anos participando da política, assim, com a consciência de interesses geopolíticos, interesses internacionais, formada em economia e ainda foi presidenta da República. É muita prepotência. É essa prepotência que acabou com o Brasil. Nós temos economistas de Facebook, cientistas políticos de Facebook, agora a novidade agora é jurista de Facebook, a gente tem tudo isso. Pessoas que nunca leram um livro a respeito do assunto, mas conseguiram dedicar algumas horas ao Mamãe Falei, Nando Moura e essas outras intelectualidades aí da extrema-direita brasileira. Então, Davi, cara, não é só a Dilma que vai te divertir. Liga aí o site de qualquer universidade, qualquer conhecimento científico vai te divertir. Sabe por quê? Porque você é um idiota, cara. Simples assim. Você sabe o que é um idiota? É isso que você é. Então, toda vez que você tiver dúvida do que é o idiota, chega no espelho. Você é um besta, cara. Você é muito bobo. Você acha que você, na sua extrema insignificância, que coloca um nome bobo desse no perfil e uma carinha com óculos escuro no perfil, tem condições de criticar
um discurso de um presidente da República. É até prepotência, né, cara? É o que eu falo. Olha, eu não vou chamar o chanceler brasileiro de burro. Eu sei que ele sabe que o nazismo não é de esquerda. Ele está falando isso porque ele está falando para burros. Eu não vou falar um cara que dá ração para... O cara que dá ração para o porco não é um cara que não sabe fazer uma boa comida. O cara que produz a ração do porco não é necessariamente um cara que dá a ração de porco para os filhos. Ele sabe que está alimentando porcos. Então, Davi, intelectualmente falando, as pessoas que te convenceram que você sabe mais que a presidente da República são pessoas acostumadas a alimentar porcos. E o porco dessa história é você, meu amigo. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Vou colocar aqui a reprise e agradeço muito ao carinho, a participação de todos. E eu volto amanhã no programa Léo